estão ouvindo aí? Então, pode ir? Bom, semana passada nós começamos a falar sobre os meios de circulação. Tu chegou a pegar? Eu cheguei a jogar esse conteúdo pra vocês lá no Google, se eu não me engano. Cheguei a jogar isso aqui já lá? No Google? É. Então, joguei o conteúdo de eixo de circulação lá pra vocês no Google. Peguem o conteúdo, passem pro caderno. E hoje eu vou dar continuidade. Então, semana passada nós começamos a falar sobre isso. Falei sobre as rodovias, que existem vários tipos de rodovias. Agora eu vou dar continuidade em ferrovia e depois tem mais 25 questões para a gente resolver ainda hoje. Valeu? Então, em relação às ferrovias, coloquei aqui as principais características. Os trilhos brasileiros possuem mais de 100 anos e os trens são lentos. O trem foi o principal meio de circulação brasileiro até o início do século XX. Antes da industrialização brasileira, qual era a principal atividade econômica da época? Antes de 1930, antes da industrialização de Getúlio Vargas, a economia brasileira se baseava em quê? Café. Para você exportar café do interior de São Paulo até o Porto de Santos, você precisava do trem. Então, o trem já foi o principal transporte utilizado no Brasil para escoar os produtos agrícolas. Só que boa parte dessas malhas ferroviárias, desses trens, são antigos. Você não teve uma grande renovação dos trilhos. E hoje isso é um problema. Por quê? Como você tem o processo de urbanização muito intenso no Sudeste, os trens aqui no Sudeste, eles passam por alguns problemas que são os cruzamentos. Aqui no Brasil nós temos mais de 11 mil cruzamentos de estradas ferroviárias com as estradas. Qual o problema disso? Quando o trem está chegando próximo de um cruzamento, ele não pode avançar em alta velocidade. Na rua de vocês deve ter um cruzamento, no bairro de vocês deve ter um cruzamento entre um trilho ferroviário e a pista, e a rua. Qual o problema disso? Quando o trem está chegando próximo desse cruzamento, ele tem que diminuir a velocidade. Para não atropelar um cavalo, não atropelar um bode, ou atropelar um idoso, ele tem que diminuir a velocidade. E como você está transportando mercadorias, tempo é dinheiro. Se o trem precisa diminuir a velocidade para passar nesse cruzamento, ele demora mais para chegar até o porto e exportar mercadoria. E aí o produto pode estragar. Quanto mais tempo a mercadoria no trilho do trem, menor quantidade de dinheiro você vai arrecadar. Então, os trilhos brasileiros hoje apresentam grandes problemas por conta disso. Porque boa parte da malha ferroviária tem cruzamento, e nos cruzamentos os trens precisam diminuir a velocidade. 11 linhas férreas viraram atração turística. A prova da ESA, há uns 2 anos atrás, cobrou justamente isso daí. Como os trilhos brasileiros, as ferrovias, estão muito obsoletas, muito antigas, algumas viraram atrações turísticas. E a maior atração turística, quando a gente fala em ferrovia, é a ferrovia Vitória-Belo Horizonte, que vai conectar Espírito Santo a Minas Gerais. É a maior malha ferroviária turística, caso a prova dessa pergunte. Tem mais 664 quilômetros de distância e o menor é o trenzinho do Corcovado. A menor extensão ferroviária do Brasil, perdão, comi um amendoim, a casca do amendoim está na minha garganta, não é coronavírus não, relaxa. Tá, então a maior atração turística em relação à ferrovia é a Estrada de Ferro Vitória-Minas e a menor, trenzinho do Corcovado, com 4 km de extensão. Questão 10 ano passado, Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. A prova 10 ano passado perguntou em relação à anexação do Acre no Brasil. O Acre foi anexado no Brasil, mas antes o território do Acre pertencia a qual país? Alguém lembra? Antes do Acre pertencer ao Brasil, o Acre pertencia à Bolívia. Tá? Então o território do Acre foi anexado no Brasil em uma parceria Brasil-Bolívia. O Brasil comprou o território do Acre porque já tinha muito brasileiro vivendo naquela área.
Por isso que o Brasil compra. Já tinha muito brasileiro aqui naquele território do Acre. E por que disso? Porque no território do Acre você tinha uma grande produção de borracha. Você tinha muitas seringueiras, e com as seringueiras você extrai o látex, então tinha muitos brasileiros ali, a borracha vinha crescendo muito naquela época, e o Brasil vai e compra aquele território do Acre. Só que além do Brasil comprar aquele território, o Brasil compromete em construir uma ferrovia. Por que disso? A Bolívia não tem saída para o mar, não tem saída para o Oceano Atlântico. Então, se a Bolívia quiser exportar mercadorias, ela precisa passar com essa mercadoria pelo território brasileiro. Não tem saída para o mar. Então, por conta disso, foi construída uma estrada de ferro, uma ferrovia chamada Madeira-Mamoré. A estrada de ferro Madeira-Mamoré foi construída nesse plano aí de integração do Acre. Nós chamamos isso de Tratado de Petrópolis, em 1903. Como eu disse, caiu na prova 10 ano passado. Caso ela pergunte novamente sobre essa estrada de ferro, você já sabe que a Madeira-Mamoré foi construída entre um acordo Brasil-Bolívia. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia da extensão da estrada de ferro Vitória-Minas. Como eu disse, você pode conectar Minas Gerais a Espírito Santo só com essa estrada de ferro. É a maior que nós temos, ela é controlada por uma empresa, quem controla é a Vale. A estrada de ferro Vitória-Minas, quando cair na prova da ESA, vocês precisam lembrar de um minério: ferro. Maior produtor de ferro no Brasil, onde é? Perfeito, o maior produtor de ferro no Brasil fica no quadrilátero ferrífero Minas Gerais. Só que uma parte do ferro que você tem lá em Minas Gerais vem para o Rio de Janeiro. Por que o ferro vem para o Rio de Janeiro? Por que o Rio de Janeiro precisa do ferro de Minas Gerais? O que tem aqui no Rio de Janeiro que vai consumir o ferro de Minas Gerais? Siderúrgica, perfeito. Qual? CSN, parte do ferro. Isso aí, governo Vargas, show de bola. Parte do ferro que é consumido na CSN, que é uma siderúrgica e precisa do ferro, ela vem do quadrilátero ferrífero. A estrada de ferro que conecta o quadrilátero ferrífero em Minas Gerais até a CSN aqui no Rio de Janeiro é a estrada de ferro central do Brasil. É a estrada de ferro que, por exemplo, passa em Itacuruçá, Muriqui. Quando você está lá em Itacuruçá, dá 11 horas, passa um trem que fica meia hora passando o trem. Aquele trem ali está vindo com minério de ferro de Minas Gerais. Tá? Então, a estrada de ferro central do Brasil leva o ferro de Minas Gerais para a CSN aqui no Rio de Janeiro e para São Paulo também. A estrada de ferro Vitória-Minas, ela pega o ferro do quadrilátero ferrífero e manda para o Porto de Tubarão, lá no Espírito Santo. Porque parte do ferro do quadrilátero ferrífero ele é exportado. Tá? E quando falar em exportação do ferro no quadrilátero ferrífero, você tem que lembrar dessa estrada de ferro. Estrada de ferro Vitória-Minas. Dando continuidade, a Ferrovia Ferro Norte tem extensão planejada de Mato Grosso do Sul até Cuiabá e Porto Velho, em Rondônia, escoando soja para os portos de São Paulo e do Paraná ou para o Rio Madeira até o Rio Amazonas, seguindo para o oceano. Tem uma imagem que eu vou trabalhar. Tem como mudar o próximo slide? Só para a gente ter uma ideia da estrada de ferro Ferro Norte. Ferro Norte é essa daqui, ó. Essa linha tracejada aí no mapa. Essa é a estrada de ferro Ferro Norte. E aí, se você reparar, ela vai pegar o Mato Grosso do Sul, vai passar pelo Mato Grosso, chegando até aqui, ó, Porto Velho, em Rondônia, e uma parte dela também vai para o estado do Pará, lá em cima, Santarém. Então, é uma estrada de ferro muito importante para o Brasil. Estrada de ferro, Ferro Norte, escoa a soja que é produzida no Centro-Oeste até o Oceano Atlântico. Vai pegar o Rio Madeira, aqui na Bacia Amazônica, e do Rio Amazonas, ele vai até o Oceano Atlântico. Então, falar em estrada de ferro, Ferro Norte, automaticamente tem que lembrar da soja. Pode voltar? Outra ferrovia, essa daqui é a mais cobrada. Ferrovia Norte-Sul. Ferrovia Norte-Sul, ela corta 2 estados, Goiás e Tocantins. Tá? Ela vai pegar o centro-oeste do Brasil, cortando Goiás
e Tocantins. Tocantins, região norte, mais Goiás, centro-oeste. Por que vocês precisam lembrar da estrada de ferro norte-sul ou ferrovia norte-sul? Como eu disse, ela pega dois estados, só que ela tem duas extremidades. Tem uma imagem para vocês ali, mas se liga aqui. Estrada de ferro norte-sul. Norte-sul. No norte, ela vai se conectar com uma outra ferrovia. Uma ferrovia muito importante que vai até o porto de Itaqui. Essa ferrovia, ela é muito usada para escoar o minério de ferro que vem da Serra dos Carajás. Qual o nome dessa ferrovia? Carajás, já falaria? O Vitor está assistindo. Por que ele não veio hoje? Tá, beleza, Vitor, é isso aí mesmo. Hã? Certinho, brabo. Olha só, a estrada de ferro Carajás Itaqui, ela vai conectar a Serra dos Carajás, no sudeste do Pará, até o porto de São Luís do Maranhão. É a estrada de ferro Carajás Itaqui. A estrada de ferro Carajás Itaqui, ela se conecta com a estrada de ferro Norte-Sul, ferrovia Norte-Sul. Quando a prova falar ferrovia Norte-Sul, ao norte, ela se conecta com a Carajás Itaqui, tem uma cidade aqui, que é a cidade de Açailândia. E na extremidade sul da ferrovia, ela vai se conectar com algumas ferrovias do sudeste, levando o produto até os principais portos. Então coloquei aqui, ó, ferrovia Norte-Sul corta Goiás e Tocantins, interligando a ferrovia até a estrada de ferro dos Carajás, e na região sudeste as ferrovias levam até o Porto de Santos, escoando produtos agropecuários. Qual o principal produto agropecuário que você tem no centro-oeste? Soja, perfeito. Aí outra pode mudar também. Essa é a extensão da estrada de ferro norte-sul. A ferrovia norte-sul é essa aí, laranja no mapa de vocês, tá? E se você perceber lá em cima, tem uma ferrovia clarinha lá, um cinza claro. Aquela lá é a Carajás Itaqui, ó. Então ela vai se conectar com a Carajás Itaqui na cidade de Açailândia, e na extremidade sul ela se conecta com algumas ferrovias que levam até o Porto de Santos e o Porto do Rio de Janeiro. Show de bola? Criada a estrada de ferro dos Carajás, que a gente fala bastante, na década de 70, para escoar o minério da Serra dos Carajás até o Porto de Itaqui, em São Luís do Maranhão. Sempre que falar em Serra dos Carajás, para vocês que vão fazer a prova da ESA, não basta lembrar que a Serra dos Carajás fica no estado do Pará. Você tem que lembrar a localização da Serra dos Carajás. Serra dos Carajás fica em qual região do Pará? Norte, sul, leste, oeste, noroeste, nordeste, sudoeste, sudeste? Qual é a região? Perfeito. Serra dos Carajás fica no sudeste do Pará. No início do século XX, outra estrada de ferro para você decorar. A estrada de ferro noroeste do Brasil. O que acontece? Quando você teve a Guerra do Paraguai aqui na América do Sul, para você transportar tropa do sudeste até o centro-oeste do Brasil, até a região de conflito da Guerra do Paraguai, como não tinha trem naquela época, demorava muito tempo para você chegar de São Paulo ou do Rio de Janeiro até Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Não tinha trem. Não é igual hoje que você pega uma estrada, uma rodovia e rapidinho você está lá. Não tinha isso, era estrada de barro. Então, como você tinha essa dificuldade para levar as tropas do sudeste para o centro-oeste, e consequentemente levar produtos agrícolas, produtos agropecuários, foi construída uma ferrovia chamada Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, conectando dois pontos. Prova da ESA pode perguntar quais são os dois pontos: Bauru, em São Paulo, a Corumbá, Mato Grosso do Sul. Beleza? Estrada de Ferro Noroeste conecta Bauru a Corumbá. Tem uma imagem depois dessa daqui, essa estrada de ferro Carajás está aqui, só para vocês terem uma ideia. Carajás, sudeste do Pará, e vai até São Luís do Maranhão, onde tem um porto de Itaqui. Toda essa linha vermelha aqui
é a estrada de ferro Carajás daqui. E aquela laranja ali é a estrada de ferro norte-sul. Olha lá a cidade, a Açailândia. Beleza? Estrada de ferro noroeste do Brasil. Olha os dois pontos. Primeiro ponto lá embaixo, ó, São Paulo. Então a ferrovia parte de Bauru, lá em São Paulo, vem rasgando o território brasileiro até chegar em Corumbá, aonde hoje você tem o estado do Mato Grosso do Sul. Essa daí é só uma imagem para você. Ficou um pouco escura, mas dá para entender uma paradinha aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês na aula de industrialização que ali em Minas Gerais você tem uma forte concentração de siderúrgicas? E eu falei que era Vale do Aço. Se a prova perguntar o que é a Vale do Aço, concentração siderúrgica em Minas Gerais. Você tem várias siderúrgicas ali, ó. Uzi Minas, a Cecita, a Belgo Mineira, que foi a primeira grande siderúrgica do Brasil, a Belgo Mineira. Tem a Aço Minas, várias siderúrgicas ali. Se a prova perguntar por que você tem essa concentração de siderúrgicas em Minas Gerais, qual foi a ferrovia que originou essa concentração? Estrada de Ferro Vitória Minas. Essa linha aqui, ó, tá vendo ali a concentração de... Posso lá? Pedindo, tá vendo isso aqui? Concentração de siderúrgica. Várias siderúrgicas. Essa daqui, ó, essa linha aqui, é a Estrada de Ferro Vitória Minas. Então a Estrada de Ferro Vitória Minas originou o Vale do Aço, essa concentração de siderúrgicas no estado de Minas Gerais. Em relação às hidrovias brasileiras, a implantação de eclusas propiciou o uso hidroviário de rios como Paraná, Tietê, São Francisco e Jacuí. Quais são os dois rios de planície no Brasil? Amazonas e Paraguai, os dois rios de planície, perfeito. Tocantins, Araguaia? Tocantins, Araguaia, São Francisco, Uruguai, Paraná, são rios de planalto, beleza? Rio de planalto, ele é bom para quê? Oi? Isso aí, geração de energia através de hidroelétricas. Rio de planalto é bom para gerar energia. E rio de planalto? Bom para navegação. Mas isso não quer dizer que ao longo dos rios de planalto você não pode ter navegação. Existe navegação também em rios de planalto, em alguns pontos. Como você realiza a navegação em alguns trechos de rios de planalto? Com eclusas. O que são as eclusas? Elevador no rio. É um elevador no rio. Eu não sei se vai dar para vocês... Bota aqui, bota... Isso. Vocês chegaram a ver isso aqui já? Isso é uma eclusa. Tá vendo que existem dois pontos aqui no mapa, dois pontos no desenho, um ponto de menor altitude e o outro ponto de maior altitude. Há uma elevação no relevo aí. Como que você passa com a embarcação de uma parte mais baixa para uma parte mais alta? Você coloca a embarcação em uma eclusa, que é esse elevador que vocês estão vendo aí. Tá vendo? Você fecha a comporta de um lado e abre do outro, abre a válvula do outro. Quando você abre a válvula, o nível da água vai subir. Você fechou ali, fechou uma parte do rio, o nível da água sobe, o barco sobe junto. Isso é uma eclusa. Nós temos várias eclusas no Brasil. Tem como tu... Bota esse outro slide aqui, Ketz, fazendo favor. Isso aí é uma eclusa. São fotos. O cara está tirando foto de vários momentos da eclusa. O nível da água está subindo. E o cara está filmando. Você coloca o barco aí, fecha a comporta, o nível da água vai subindo e depois você passa com esse barco para o ponto de maior altitude. Oi? Demora. Tem eclusas aí que você demora 10 horas, 12 horas para subir com o barco. Demora. Isso tem um custo também. Tudo tem custo. Beleza? Afeta o volume de água, né? O nível da água em algumas extremidades do rio acaba diminuindo, que acaba prejudicando a comunidade ribeirinha que vive ao redor do rio. Se você diminui o volume de água, a comunidade
comunidade ribeirinha ela vai ser afetada. Tranquilo? Além do impacto ambiental, da fauna e da flora. Mas isso é uma eclusa. Esse moleque é brabo demais. Eu cheguei a colocar alguns aqui, ó. Pode voltar? Aqui, ó. Até coloquei, ó. Paraná, Tietê, São Francisco e Rio Jacuí, eles possuem eclusas para facilitar o transporte de mercadorias, de embarcações. Valeu? Se a prova perguntar o que é uma eclusa, você já sabe o que é um elevador. Os custos com os transportes hidroviários são menores do que os rodoviários. Nós trabalhamos isso. Na aula passada eu mostrei para vocês que o custo para você transportar uma tonelada de mercadoria a uma distância de 1 quilômetro, quando você utiliza o rio para transportar essa mercadoria, o gasto com combustível ele é muito menor. Você gasta muito pouco para transportar pelo rio. Ele acaba demorando um pouco mais. Em algumas situações, vale mais a pena você transportar em rodovias, mas como o Brasil tem um país gigante, é um país gigantesco, tem um território muito grande e com muitos rios, na maioria das vezes a situação é melhor quando você transporta com rios, em hidrovias, porque é mais barato. Por mais que demore, o custo é menor. Não pode ser algo... Ou então, por exemplo, quando você tem um período de cheia, que o nível da água sobe, você consegue transportar com maior velocidade. O nível da água subiu, fica mais fácil para você transportar. O rio ele tem sempre a mesma direção, sempre a mesma direção. Lembrando que todos os rios brasileiros, sem exceção, eles são exorreicos. Uma hora ou outra ele vai sair no oceano, uma hora ou outra. Isso aí, em direção ao oceano. Agora, quando você tem a estiagem, que o nível da água baixa, fica mais difícil para você transportar. Porque algumas embarcações, principalmente embarcações grandes, gigantescas, quando o nível da água baixa, o fundo do navio pode arrastar no relevo, aí dá problema. Transporte lacustre. O que é o transporte lacustre? Transporte hidroviário em lagos e lagoas. São transportes que você também utiliza no rio, mas quando falar lacustre, esses transportes são específicos para transportar mercadorias ou pessoas entre lagos e lagoas. E nós temos alguns lagos, algumas lagoas aqui no Brasil, onde você encontra o transporte lacustre. Por exemplo, Lagoa dos Patos. As duas ficam lá na região sul, Lagoa dos Patos e Lagoa Mirim. Lagoa dos Patos ela vai conectar Porto Alegre e Rio Grande, tá? No Rio Grande do Sul, no estado do Rio Grande do Sul. É um transporte lacustre que você vai utilizar na Lagoa dos Patos. E o outro é a Lagoa Mirim, ligando Rio Grande do Sul ao Uruguai. Transporte que você utiliza em lago e lagoa é transporte lacustre. E aqui no Brasil você vai lembrar principalmente no Rio Grande do Sul. Beleza? Onde você tem Lagoa dos Patos e Lagoa Mirim. Os dois no Rio Grande do Sul. Belezinha? Hidrovia, continuando. Agora, isso aqui ó, é pura decoreba. Todos, pura decoreba. São 2 slides de pura decoreba. Hidrovia Taquariguaíba, que fica lá no Rio Grande do Sul, é a mais importante em termos de carga transportada. E transporta principalmente grãos e óleo. A região sul do Brasil é uma grande produtora de grãos, principalmente de soja e arroz. Quando a gente fala de soja, você já sabe que o maior produtor de soja é o estado do Mato Grosso. Mas na região sul do Brasil você também tem produção de grãos, também tem produção de soja. E a hidrovia Taquari-Guaíba, no estado do Rio Grande do Sul, ela transporta grãos. É a mais importante em termos de carga transportada. De todas as hidrovias brasileiras, ela é a mais importante, transporta muito grão. A hidrovia de São Francisco tem seu principal trecho navegável entre Pirapora, Minas Gerais e Juazeiro, Bahia. Lembrando que o Rio São Francisco é um rio de planalto, tem queda d'água, tem geração de energia, tem usina hidrelétrica, mas também é utilizado para navegação. O Rio São Francisco ele pode receber outros nomes. Quando falar Rio dos Currais, no caso do Rio São Francisco, por que ele recebe esse nome? Isso aí, perfeito. Rio dos Currais
Porque ao redor do Rio São Francisco você tem o gado, o curral, beleza? Pode cair na tua prova também como Rio da Integração Nacional. Por quê? Isso aí. Ajudava a levar a população, mercadorias do Nordeste para o Sudeste. Beleza? Integração nacional. Conectava duas regiões. Integrava. Pode cair também como Rio Nilo brasileiro. Por quê? Isso aí. Rio Nilo brasileiro porque por mais que ele passe pela região semiárida, ele não seca. Beleza? E aí com a transposição, com a mudança no curso do rio, você consegue levar água para o interior. Ponto de navegação no Rio São Francisco, Pirapora a Juazeiro. Hidrovia do Rio Madeira conecta Porto Velho, em Rondônia, ao Rio Amazonas, escoando grãos, como a soja, do norte e do centro-oeste. A hidrovia do Rio Madeira, automaticamente você tem que lembrar a soja, ligar a soja. Quando for passar para o caderno, na parte de soja, sublinha, pinta, faz o que você quiser. Mas lembra que a hidrovia do Rio Madeira é utilizada para escoar soja, tanto do centro-oeste quanto da região norte. A hidrovia do Rio Madeira vai conectar Porto Velho ao Rio Amazonas. Hidrovia Tocantins-Araguaia. Lembrando que a bacia Tocantins-Araguaia, ela é uma bacia de planalto, assim como o Rio São Francisco. Só que o Rio São Francisco é de planalto, mas não tem ponto navegável. Tocantins-Araguaia também. É de planalto, tem geração de energia, abriga a usina de Tucuruí, mas tem um trecho navegável. Trecho navegável do Tocantins-Araguaia, de Belém, no estado do Pará, a Peixes, no estado de Goiás. Pode ir, Kétia, por favor. A hidrovia Paraná-Tietê, conhecida como a hidrovia do álcool, nós já trabalhamos isso em fontes energéticas. A hidrovia Paraná-Tietê interliga São Paulo, Tietê, São Paulo, ao Pampa Argentino e ao porto de Buenos Aires, transportando produtos agropecuários, combustíveis, você tem que lembrar do etanol, produção de álcool no Rio Tietê, minérios e produtos manufaturados. Quando a prova falar de produtos manufaturados, o que é produto manufaturado? Produto manufaturado é o quê? Quase. Produto manufaturado é produto industrializado. Produtos manufaturados. São Paulo tem a maior concentração industrial do Brasil. Então, consequentemente, o Rio Tietê, que corta São Paulo, vai transportar produto manufaturado. Rio Paraguai, que é um rio de planície, ele é navegável. Então, o Rio Paraguai e o trecho final do Paraná formam uma via navegável muito grande, de Cáceres, no estado do Mato Grosso, até Buenos Aires e Montevidéu. Oi? São Paulo ou Porto do Rio Grande? Porto do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, também transporta produtos manufaturados, assim como o Rio de Janeiro. Né? São Paulo, Rio de Janeiro e Porto do Rio Grande, lembra logo de produtos manufaturados, beleza? Até porque a região sul é a segunda região mais industrializada do Brasil, então tem produto industrializado lá sendo escoado também. Tá acabando já. Vai, pode ir, quer dizer, por favor. Portos. Os principais portos do Brasil. O que eu fiz aqui? Como a gente fala bastante de porto, e o livro aborda também bastante, eu coloquei os principais em relação aos estados. Então, no Rio de Janeiro você tem alguns portos muito importantes. Porto de Septiba, Porto do Rio de Janeiro, que fica ali nas docas do Rio, na central, próximo da rodoviária Novo Rio, então, é o Porto do Rio de Janeiro, e o Porto de Angra dos Reis, tá? São os portos que você encontra no estado do Rio de Janeiro. Em São Paulo você tem o Porto de Santos e o Porto de São Sebastião. No Espírito Santo tem o Porto de Barra do Riacho, Vitória e Tubarão. Esse aqui é o mais falado, Porto de Tubarão. Porto de Tubarão, quando cai na sua prova, automaticamente você tem que lembrar que escoa ferro do quadrilátero ferrífero. Porto de Tubarão, lembra logo de ferro do quadrilátero ferrífero. Estado do Paraná, tem o Porto de Paranaguá. Santa Catarina, Porto de Imbituba e Itajaí. Porto do Rio Grande do Sul, perdão. Tem o Porto Alegre e o Porto do Rio Grande, que eu falei que transporta produtos manufaturados. No estado do Amazonas, você tem o Porto de Manaus, que é um porto fluvial. Por que porto fluvial? Por
que eu falo que o porto de Manaus é um porto fluvial? Porque está passando no rio. É bem simples. Fluvial vem de rio. Se eu falo que é um porto fluvial, é um porto no rio. Existe o porto marítimo, no mar, ali no litoral, e o porto fluvial. No Pará, você tem o porto de Belém, no Amapá, Porto de Santana. Porto de Santana era usado para escoar o quê? Você é novo? É? Já viu isso aqui? Já vai pegar isso aqui? Vai pegar e passar pro caderno? Tá? É a tua primeira vez na prova 10? Tá? Beleza. Manganês, isso daí, perfeito. Porto de Santana transporta manganês. Quando acabou o manganês, eles passaram a exportar o quê? Cromo. Valeu? No estado do Maranhão, você tem um Porto de Itaqui, onde a estrada de ferro Carajás chega até lá. Bahia, Porto de Aratu e Salvador. E o Rio Grande do Norte, Porto de Areia Branca. Porto de Areia Branca transporta o quê? Hã? Sal, perfeito. Areia branca, sal. Os custos portuários brasileiros, continuando, estão entre os mais elevados do mundo, porque os portos brasileiros, eles infelizmente não recebem grandes investimentos. Então muitos estão obsoletos com equipamentos antigos, tá? E aí acaba que você gasta mais na hora de pegar a mercadoria do trem e jogar no navio cargueiro. Ou quando você pega a mercadoria de um caminhão cargueiro e joga para o navio. O custo é maior. Fraca mecanização, por que os custos são elevados? Fraca mecanização nos portos, faltam equipamentos, poucos estacionamentos para os caminhões. Os caminhões, quando eles chegam ali no porto para descarregar sua mercadoria, a fila é muito grande. Em algumas ocasiões, o caminhão fica parado ali ao longo de meses para conseguir levar a sua mercadoria do caminhão até o navio. Meses, porque a fila é muito grande. Justamente pela pouca quantidade de estacionamentos. E poucos armazéns. Do ponto de vista da movimentação de cargas, que movimenta mais carga. Os maiores, Porto de Tubarão, no Espírito Santo, transportando ferro. E Itaqui, com mercadorias do Carajás, tá? Exportadores de minério, como eu disse, pela Vale. O aéreo a gente não menciona por quê? Aqui no Brasil, o transporte aéreo ele é utilizado para transportar pessoas ou ele leva mercadoria, mas pela base militar de um ponto a outro, curta distância. Transporte aeroviário a gente não menciona, até porque não está no livro. Então não vai cobrar, graças a Deus. Belezinha? Segundo o critério de valor de cargas de exportação, qual é o que mais exporta? O porto que mais exporta, onde tem escoamento, os maiores. Porto de Santos e o Porto de Itaguaí, que pode cair na tua prova como Porto de Sepetiba. Porto de Itaguaí e Porto de Sepetiba é o mesmo lugar, a mesma coisa, só muda o nome. Os dois no Rio de Janeiro. Exportam produtos industrializados ou produtos manufaturados, produtos petroquímicos, até porque o Rio de Janeiro é o maior produtor de petróleo. Segundo o critério de importação, valor de cargas de importação, a gente falou de exportação antes, agora de importação. Os destaques, Porto de Santos e Paranaguá, que entram mercadorias. Porto de Santos e Paranaguá, que recebem bens manufaturados. O Brasil exporta muita commodity. Muitos produtos que você consome no seu dia a dia, produtos industrializados, são importados. E quando falar em importação, a maior parte dos produtos que entram no Brasil chegam pelo Porto de Paranaguá ou Porto de Santos. Na região sul, destacam-se as exportações agropecuárias. Lembrando que, falou em Rio Grande do Sul, qual é o bioma onde você tem uma grande pecuária? Rio Grande do Sul. Qual o bioma? Os Pampas Gaúchos, perfeito. Então, acaba exportando muito produto pecuário. E a produção agrícola da região, você tem que lembrar principalmente da soja e de arroz. Então, na região sul, destacam-se exportações agropecuárias no Porto de Paranaguá e o Porto do Rio Grande. Para fechar, no Nordeste foram construídos portos modernos pelos governos estaduais, como Suape, Pernambuco, e Pecém, no Ceará. 2 portos de alta tecnologia, Suape e Pecém.
surgindo ao redor distritos industriais com vocação exportadora. É aquilo. Você tem a localização de uma indústria, tem a localização de um porto, ao redor começam a surgir algumas cidades. Essas cidades crescem porque servem de mão de obra, tanto para o porto quanto para a indústria. Então, quando falar Suape Pecém, Suape Pernambuco, Pecém no Ceará, ao redor começam a surgir alguns distritos industriais, algumas cidades. Escoamento de ferro pela Vale do Rio Doce, voltado para a exportação, ocorre pela estrada de ferro Vitória-Minas, já falei disso, até o porto de Vitória, ou Tubarão, Espírito Santo. Para fechar, isso aqui é por decorável, não vou falar todos. Tira uma foto ou pega lá no Google, passa para o caderno. Isso aqui. Eu coloquei o porto, o estado, a região e o que ele exporta. Tá? Então, por exemplo, Porto de Tubarão, no estado do Espírito Santo, região sudeste, o que ele exporta? Minério de ferro. E por aí vai. Porto de Areia Branca, estado do Rio Grande do Norte, região nordeste, exporta o que? Sal marinho. Tem que decorar isso daí? Tem. Tudo. Tem que comer isso daí e decorar. A prova vai cobrar isso daí. Foi? É mais fácil assim. E resolver exercício. Tem as questões pra gente resolver agora. Tá não? Vou botar agora hoje. Vai, 1 minuto pra vocês resolverem essa questão aí. Vai, 1 minuto. Rápido. Eu falei merda, né? Vai ficar bafo aqui, né? Quando alguém responder aí no grupo, aí tu fala então. Foi bonito. Lembrando que a gente só tem mais 5 aulas até a prova, tá? Então agora resolve bastante exercício. Foi? Pode ir. Tá, beleza. Pode mudar o slide se tiver a resposta. Resposta certa, Charlie, tá? A respeito das disparidades regionais do Brasil. Quando falar disparidade regional na sua prova, o que ele quer dizer com isso? O que são as disparidades regionais? O que é isso? Isso aí, a grande diferença de uma região para outra, tá? E aqui no Brasil nós temos grandes disparidades. A região sudeste, ela é a região mais rica do país. Quando você compara o sudeste com a região nordeste, por exemplo, tem grandes disparidades. É isso que a questão está colocando. A respeito das disparidades regionais do Brasil, é correto afirmar que, letra A, elas sempre existiram na nossa história, com o Nordeste sendo a região mais carente desde os primórdios da colonização. Errado. O Nordeste já foi a região mais rica do país. Quando que o Nordeste foi a região mais rica do Brasil? Período colonial. Por que tinha o que ali? Cana-de-açúcar. Quando o litoral nordestino tinha produção de cana-de-açúcar, o Nordeste era a região mais rica do Brasil. Produção de açúcar no litoral nordestino, ela era favorecida por conta do solo. Qual solo? Solo Massapê, perfeito. Qual era a sub-região?
falando, massa feia. Qual era a região? Zona da Mata, perfeito. Então, A está errado. B. Elas se tornaram mais graves com a globalização, que ocasionou uma acelerada industrialização do Sudeste e um retrocesso no Nordeste. Quando falar na sua prova globalização, tem que lembrar de algo mais atual. Globalização são características atuais, recentes. É quando você tem o avanço da tecnologia, da internet, dos meios de comunicação em geral. Então, falou em globalização, você está falando de algo recente. E recentemente, você não tem uma acelerada industrialização do Sudeste e um retrocesso no Nordeste. Na verdade, você tem o contrário. O Nordeste hoje ele vem crescendo mais do que o Sudeste. Por isso a B está errada. O Sudeste hoje vem passando por vários problemas. E por conta desses problemas, o Sudeste vem diminuindo o seu crescimento. Quais problemas? No Sudeste você tem o aumento do roubo de carga. No Sudeste você tem o aumento da fiscalização ambiental, que faz com que as empresas gastem mais para se adequar às normas ambientais. No Sudeste o trabalhador ganha mais do que um trabalhador do Nordeste. As empresas estão saindo daqui por conta disso, porque procuram mão de obra barata. E por aí vai, aumento do congestionamento. Então o Sudeste não está passando por uma acelerada industrialização, enquanto o Nordeste passa por um retrocesso. É o contrário. O Nordeste vem passando por uma acelerada industrialização nos últimos anos, enquanto o Sudeste está saturado. C. Em relação a essas disparidades regionais, elas foram adquirindo as suas características atuais com a industrialização do país e tornaram-se assunto na política nacional a partir dos anos 1950. Perfeito. Até 1930, as economias no Brasil, a gente falava que eram arquipélagos regionais. O que são os arquipélagos econômicos, arquipélagos regionais? Naquela época, no início do século XX, as regiões elas não eram muito conectadas. Elas eram mais dependentes, não precisavam uma da outra. O Nordeste continuava ali com os resquícios da cana-de-açúcar, a Amazônia você tinha a produção de borracha, Sudeste você tinha o café, o Centro-Oeste ainda estava tímido com a produção agrícola, então cada região tinha a sua característica, elas eram mais dependentes. Só que com a industrialização no Sudeste, aí que você começa a aumentar a diferença das regiões, porque o Sudeste vai se industrializar primeiro do que todas as outras regiões, começa a atrair muita mão de obra, o Sudeste fica rico e as outras regiões ficam pobres. E quando ele fala assim, ó, política nacional a partir dos anos 50, em relação a essa disparidade regional aí, o que foi criado na década de 50 para tentar diminuir essas disparidades regionais? SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Quem cria? Hã? Quase. SUDENE, quem cria? Qual governo? Não. JK, SUDENE, JK. JK não entra em 1956? Década de 50. Política Nacional da década de 50. JK. Beleza? Delta. Em relação às disparidades, elas decorreram fundamentalmente das diversidades naturais do nosso território e da distribuição espacial das riquezas minerais. Essas diferenças regionais no Brasil, elas ocorrem por conta dos recursos naturais? Porque uma região tem mais recursos do que outra? Não. Essas disparidades ocorrem por conta da industrialização, concentração industrial. E aí, elas são um problema nacional desde a colonização, devido às secas do Nordeste que sempre exigiram políticas voltadas para o desenvolvimento dessa região. Política voltada para o desenvolvimento da região só começa com o governo JK. Está falando que sempre houveram políticas regionais voltadas para o desenvolvimento do Nordeste, quando na verdade só começa a partir do século XX. Vai.
Alguém aí no grupo? C, D, D. Pode passar, Kevin, por favor. Resposta certa. Delta. Olha só. O processo de globalização consolidou-se no Brasil a partir da década de 1990, algo recente, como eu disse. Tendo como principais características as questões a seguir, exceto em relação à característica econômica do Brasil. A única coisa que está errada aqui, o exceto que ele está te pedindo aí, transferência de patrimônio privado para o poder público. Sabe qual é o nome disso daqui? Estatização. Quando você transforma uma empresa que antes era privada em uma empresa pública, é a estatização. O Brasil não passou pela estatização, o Brasil teve a privatização. Quando você tem uma empresa pública que passa para o poder privado, e não o contrário. Privatizar é transformar uma empresa pública em uma empresa privada, não é transferência de patrimônio privado para poder público. O Brasil não teve estatização em momento algum. Belezinha? Tá saindo agora o som? Tá? Então, o erro aqui, ó, ele quer exceto, tá? A única que está errada. O erro é falar que você teve uma transferência de patrimônio privado para o poder público. Por quê? Não há estatização no Brasil. Você não tem empresa privada que passa para o poder público. Você tem o contrário, você tem a privatização. Patrimônio público para o privado. Por isso que a D está errada. Ele quer exceto, ele quer a única que está errada aí. E essa daí, alguém já marcou? 3? Tirando você, já marcou alfa, né? Alfa. Mais alguém daí? Ele tá falando assim, ó. Nas duas últimas décadas, a urbanização no estado de São Paulo caracterizou-se principalmente pela... Pode passar, Cat, por favor. A resposta certa é alfa, tá? Maior participação das cidades médias devido ao seu crescimento populacional e suas atividades econômicas, em especial no setor de serviços. Lembra que eu falei para vocês que em relação a São Paulo, a desconcentração econômica, a desconcentração industrial de São Paulo, ela sai da região metropolitana e vai para onde? Cidades médias e pequenas do interior. Então, nas últimas 2 décadas, as pequenas e médias cidades de São Paulo estão crescendo mais do que a grande São Paulo. A prova da ESA ano passado perguntou a hipertrofia terciário. Lembra que ela falou do crescimento do setor de serviços, que vem absorvendo muita mão de obra? Setor de serviços, ó, setor terciário. Então, maior participação das cidades médias, beleza? Devido ao seu crescimento populacional, a cidade foi crescendo, a população foi crescendo,
e indo cada vez mais para as pequenas e médias cidades. E as suas atividades econômicas, em especial, o setor de serviços. Isso é desconcentração econômica. Até falando hoje com a turma, quando a gente fala que a região norte hoje é a região mais atrativa, certo? Quando a gente fala que a região norte ela é a mais atrativa e que está atraindo muita mão de obra, não é que a pessoa sai do Rio de Janeiro ou de São Paulo e vai lá para o Amazonas capinar, pegar na enxada. Como o setor agrícola, o setor industrial vem crescendo, o que cresce junto é o setor da prestação de serviços. Porque a produção agrícola cresceu, beleza, mas a cidade ela vai crescendo junto. A cidade é o suporte. É onde você tem os meios de transporte, os meios de comunicação, o comércio vai crescendo. Conforme a cidade aumenta, você precisa melhorar o investimento na área da educação, então o colégio também cresce, tudo é prestação de serviços. Os bancos crescem, e é esse setor de serviços e comércios quem acaba atraindo a mão de obra, beleza? Então, quando falar em desconcentração de São Paulo, por mais que as indústrias, é a indústria que está saindo, beleza. A indústria sai e vai para pequena e média cidade, mas quando ela vai para pequena e média cidade, e a cidade começa a crescer, o setor de serviços também cresce. Setor de serviços, setor terciário é meio que a base para a indústria. Você tem a produção da indústria, mas você precisa escoar pelos meios de transporte, você precisa comercializar. Tudo isso é setor terciário. O banco cresce, por aí vai. Passa outra, vamos botar uma menorzinha, mais objetivo, por favor. Aí. Bem objetivo agora. Foi? Se. Ah, tá, beleza. Megacidades são aglomerações urbanas que são as megacidades? Cidades com mais de 10 milhões de habitantes. No Brasil, são duas megacidades. Quais são? São Paulo com mais de 20 milhões de habitantes e o Rio de Janeiro com mais de 10 milhões. Megacidades são cidades que possuem mais de 10 milhões de habitantes. Você achou que até 10 milhões, tipo assim, até 10 são as megacidades, né? Então, megacidades, agora você lembra, são cidades com mais de 10 milhões. Países ricos ou pobres, aí você imaginou que seriam subdesenvolvidos, né? Ou emergente, né? Entendi. Esse tipo de questão, ele trabalha muito a hierarquia das cidades no Brasil, a hierarquia urbana. Então, por exemplo, quando a gente fala de hierarquia urbana, quem está no topo da hierarquia em relação às regiões metropolitanas, às cidades, quem é que está no topo? Hã? São Paulo. São Paulo está no topo. São Paulo, no topo da hierarquia, porque o topo é o quê? Qual é o nome que a gente dá para o topo? A grande metrópole nacional. Grande metrópole nacional no Brasil só tem uma, São Paulo. Abaixo da grande metrópole são as metrópoles nacionais. Quais são? Ó, sempre que falar
grande metrópole nacional, você já sabe, São Paulo. Abaixo dela vem as metrópoles nacionais, duas: Rio, Brasília. Metrópoles nacionais: Rio, Brasília. Só duas. Falei com vocês que pode até falar que São Paulo também é uma metrópole nacional, mas lembra que eu falei, como São Paulo está no topo da hierarquia, você acaba retirando São Paulo disso daí, dessa questão da metrópole nacional. Já está no topo. Então, abaixo dela, Rio e Brasília são as metrópoles nacionais. Quais são as metrópoles globais? Rio e São Paulo, as duas metrópoles globais, influenciam e recebem a influência do mundo inteiro. Beleza? Abaixo dessas metrópoles globais, metrópoles nacionais, aí sim você tem as metrópoles nacionais, que são várias. Beleza? Pode passar. Megalópolis só tem duas. Na verdade, uma, né? E na verdade não tem nenhuma. Megalópole é quando você tem o encontro de duas regiões metropolitanas. Por que a gente fala que ainda não tem nenhuma? Porque a megalópole no Brasil ainda está em formação. Megalópole, encontro de duas regiões metropolitanas. Aqui no Brasil, as megalópolis, na verdade, a megalópole é qual? Megalópole no Brasil? Rio e São Paulo, através do Vale do Paraíba, pela rodovia Presidente Dutra. Vocês estão chutando a porra da questão. Ó, quando que é esse tipo de questão, vocês têm que ir juntando as informações que eles colocam lá. Não é para chutar. Sofre a influência do clima tropical. Já é uma característica. Se é clima tropical, se ele não especificou nada ali, se ele não falou que se é tropical de altitude, tropical atlântico, tropical semiárido, se ele só falou clima tropical, qual é esse tropical aí? Tropical continental. Então, beleza. Se ele está falando que sofre influência do clima tropical continental, dessas alternativas aqui, agora pode. Então, aí tu vai botar, se é o clima tropical continental, né, que você mesmo falou, o clima tropical continental ele é predominante em qual região? Predominante em qual região? Centro-Oeste. Aí você vai falar do Centro-Oeste, o bioma predominante do Centro-Oeste é qual? Bioma predominante. Predominante do Centro-Oeste. Cerrado. Só que aí você sabe que, além do Cerrado, no Centro-Oeste, você tem o Pantanal no estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Mas beleza. Ele só te deu uma característica, clima tropical. Então, pode ser o Pantanal, pode ser... Na verdade, só seria ele mesmo. A Amazônia é o clima equatorial, Sertão é o clima semiárido, Mata Atlântica tropical úmido, Zona da Mata, é uma diversidade muito grande, mas o que é predominando é o clima equatorial. Aí para confirmar, olha só, recebe entre 1.200 a 2.000 milímetros de chuva anualmente e tem uma estação seca bem definida. Falou que tem estação seca bem definida? No clima tropical, estação seca bem definida em qual período do ano? Qual estação do ano? Seca no verão? Inverno. Então você já sabe que está seco no inverno. Além disso, apresenta um mosaico de vegetação. Falou mosaico? Sempre que falar mosaico de vegetação, é um bioma extremamente diversificado. Isso.
com bastante diversidade, é um bioma heterogêneo, que você encontra vegetação típica da Caatinga, típica da Amazônia, do Cerrado, todos os tipos de vegetações dentro de um único lugar, é um mosaico. E eu falei para vocês que no Brasil nós temos duas formações complexas. Quais são? Olha, ó, existe a formação florestal, formação arbustiva e as formações complexas. Quais são? Eu falei? Falou formação complexa, vai lembrar do Pantanal e do mangue. Pantanal e mangue são as formações complexas. Beleza? Que você encontra tanto arbusto como árvore de grande porte, vegetação rasteira, tudo em um único lugar. Como ele falou, clima tropical, estação seca, mosaico, que é uma vegetação extremamente diversificada. Aí você sabe que é o Pantanal ou o mangue. Não tem mangue aqui. E o mangue não é clima tropical. Resposta certa. Pantanal Mato Grossense. Foi? Tem. Cerrado, Caatinga, Amazônia. Olha só. Qual é o rio que corta o Pantanal? O rio que corta o Pantanal. Rio Paraguai, é o rio que corta o Pantanal. Lembra que eu falei para vocês que o Pantanal, durante o período de cheia, durante o verão que chove mais, é o momento que ele transborda? Se no verão chove mais, no inverno é mais seco. Então o clima tropical típico com estação seca também pega o Pantanal. Valeu? Vai lá, Cat, por favor. Essa daí, molecão, chata, hein? Essa daqui? Isso é chato. Respondeu? Ah, você respondeu, né? Dois? Hum. Também fala a letra A. Fez, bonito. Resposta certa, eco. Olha só. Cada nome daquele ali, cada tipo de vegetação representa um bioma, basicamente, tá? E vale a pena vocês decorarem. Olha só, isso está no livro, isso pode cair. Mas caso você não soubesse o que era floresta ombrófila densa, o que é ombrófila aberta, o que é a semidecidual, se você não soubesse o que é isso, daria para você acertar mesmo assim. Sabe por quê? Eu falei para vocês que a mata de araucária, ela faz parte da Mata Atlântica. Já falei isso várias vezes. Mata de araucária faz parte da Mata Atlântica. E a questão fala disso. Também denominada Mata de Araucária. Se ele falou Mata de Araucária aqui, o bioma automaticamente é a Mata Atlântica. Beleza? Só que olha só, vale a pena você decorar o seguinte. Tira um print disso daqui. Tira um print. Tira uma foto. Já foi? Olha só. Se a prova falar floresta ombrófila densa, o que é a floresta ombrófila densa? É a parte úmida, é a floresta mais úmida da Amazônia e da Mata Atlântica. Quando falar em Mata Atlântica, quais são os dois fatores climáticos aí que influenciam o bioma da Mata Atlântica? Dois fatores climáticos, quais são? A Mata Atlântica, ela tem a maior biodiversidade em árvores do planeta. Aqui na Mata Atlântica você tem o maior número de maior diversidade de espécies de árvores do mundo.
Isso porque a Mata Atlântica vai do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, correto? Está o Brasil, Mata Atlântica, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. São os dois fatores climáticos que influenciam bastante nessa diversidade da Mata Atlântica. Fator climático. Chuva não é fator climático. Altitude? Uma é a altitude. Altitude e latitude. São os dois fatores climáticos que influenciam na Mata Atlântica. Sabe por quê? Quanto mais próximo da linha do Equador, maior é a temperatura. Essa vegetação aqui, ela tem que se adaptar a isso. Como é quente, ela tem uma característica diferente. Aqui embaixo, em alta latitude, a temperatura é menor. Só que aqui você também tem Mata Atlântica. Como aqui é mais frio, a vegetação muda um pouco. Então, latitude e a altitude. Por que eu fiz esse desenho aqui? Esse é o ponto de maior altitude no Planalto Meridional. E é justamente aonde você encontra a mata de araucária, na região sul e nos pontos altos de São Paulo. Os dois fatores climáticos, latitude e altitude. Beleza, então é uma diversidade muito grande. Em cada lugar você encontra um tipo de vegetação diferente. Se a prova falar floresta ombrófila densa, é a parte mais úmida tanto da Amazônia quanto da Mata Atlântica. Parte mais úmida, com maior ocorrência de chuva. Quer ver um exemplo? O recorde de chuva no Brasil ocorreu onde? Bertioga, São Paulo, recorde de chuva. Se você fala que o recorde de chuva é em São Paulo, em Bertioga, e aqui é a Mata Atlântica, então essa vegetação tem que se adaptar a esse grande volume de água. Essa vegetação é a floresta ombrófila densa. Beleza. Floresta ombrófila mista é a mata de araucária. Ele mesmo já coloca ali. Floresta ombrófila aberta, se a prova mencionar, floresta ombrófila aberta é a área de transição entre a Mata Atlântica, é o limite dela, a área de transição entre a Mata Atlântica e os outros biomas, e também da Amazônia com as outras vegetações. É o limite, é a fronteira. É nessa área que a borda do bioma nós chamamos de ombrófila aberta. Floresta estacional semidecidual é quando você tem de 20 a 50% da vegetação liberando as folhas durante o período de seca. Cada nome desse aí é uma característica diferente, pode cair na tua prova. Pode ir, Cat, você não falou. Ombrófila, nome científico da vegetação. E molise, hein? Qual é? A, B, Bravo, B. Resposta certa? Cacau. Sul da Bahia. Sempre falar Bahia, você vai lembrar do sul da Bahia. No sul da Bahia você tem a zona cacaueira. Zona cacaueira no sul da Bahia, produção de cacau. O Brasil é o segundo maior produtor de cacau do mundo. A maior produção de café do Brasil fica em qual estado? Não, Minas Gerais. Minas Gerais é o maior produtor de café hoje, em segundo lugar, Espírito Santo. Algodão, Nordeste. É o algodeiro
pecuarista no sertão nordestino. Show de bola. Milho é diversificado. Fumo. Sul, Rio Grande do Sul. Perfeito. Pode passar, Ketson. E aí? Todo mundo? Você quer todo mundo de D? B, D. Resposta certa. Bravo. Olha só. Falou brejo. Automaticamente você vai ligar brejo ao sertão. Eu falei disso com vocês. Brejo é aquela área úmida, nas encostas dos planaltos. É o brejo. No sertão, você tem brejo. Até porque o sertão, o relevo do sertão é o quê? Perfeito, depressão. O relevo do sertão é uma grande depressão. Se é uma depressão, ao redor tem pontos de maior altitude. No caso do sertão, quais são os dois pontos, quais são os dois planaltos que ficam ao redor do sertão? Borborema e o outro? Parnaíba. Quase Paraíba. Parnaíba, beleza. Nas encostas, você tem formação de chuva. Qual o nome? Chuva orográfica. Então você tem brejo no sertão. Mas o brejo não é exclusivo do sertão. Brejo tem em qualquer lugar. Tem brejo aqui no Rio de Janeiro. Brejo é essa área úmida que fica ao redor dos planaltos. Beleza, na encosta, perdão, dos planaltos. Só que também tem planalto lá no Agreste. Qual é o planalto do Agreste? Borborema. Sempre que falar do Agreste, você lembra da Borborema. E na Borborema tem chuva orográfica. Só que aí o que você ia usar para diferenciar a Agreste do sertão? Maior parcelamento das propriedades e a presença de culturas diversificadas. Falou de culturas diversificadas? Qual o nome? Cultura é a mesma coisa que cultivo. Se eu falo cultura diversificada, se eu falo assim, ó, que cultura é a mesma coisa que cultivo, se você só tem uma cultura, a gente fala que é o quê? Quando o cara só planta uma paradinha, uma cultura é o quê? Monocultura. E quando você tem diversificada? Policultura. E quando a gente trabalhou as sub-regiões nordestinas, eu falei que tem uma região que pratica a policultura de alimentos. Qual é a região com a policultura de alimentos? Agreste. E a policultura de alimentos no Agreste é destinada a quem? Você tem a policultura no Agreste, mas essa cultura é enviada para algum lugar. Zona da Mata, perfeito. Falou, parcelamento das propriedades, ele está falando de agricultura familiar. Pequenas parcelas de terra, tá? Os minifúndios. Com a presença de policultura em área de brejo, falou tudo do Agreste. De Ketsa, por favor.
perguntaram o quê? Resposta certa, eco, tá? Rio Paraíba do Sul. Falei para vocês 1 milhão de vezes. Entre a Serra do Mar e a Mantiqueira, Rio Paraíba do Sul. Lembrando que a Serra do Mar, qual foi o agente interno que formou a Serra do Mar e a Mantiqueira? Agente interno do relevo, agente endógeno, que soergueu a Serra do Mar e a Mantiqueira. Isso. É. Isso aqui, ó. Epirogênese. Epirogênese. Ou agente epirogenético. A epirogênese é quando você tem uma pressão por baixo da placa. E aí uma parte do relevo sobe e outra desce. A Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira, ela foi formada por esse soerguimento. E o Vale do Paraíba foi formado por esse caimento. Então você tem que lembrar que a Serra do Mar e da Mantiqueira tem que lembrar do soerguimento da epirogênese e o Vale do Paraíba do Sul, a descida, o afundamento. Pode ir, Ketson, por favor. O nome, ele está te dando ali a definição de alguma coisa. Qual? Ele está te dando a definição de alguma coisa ali. Aquilo ali é a definição do quê? Hã? Alfa, que botou? E o pessoal? Alguém marcou alguma coisa aí? Resposta certa? Delta. Olha só, ele está te dando a característica todinha. Definida como uma área de captação da água. Área de captação de drenagem, para onde a água escoa, beleza? A área de captação. Demarcada por divisores topográficos. O que demarca a bacia hidrográfica, eu já falei com vocês, são os pontos de maior altitude. É o que vai demarcar os topos topográficos. Por exemplo, quando a gente fala da bacia amazônica, quais são os 3 pontos de altitude que delimitam a bacia amazônica? Guianas. Hã? Isso aí, central o Planalto Central. E eu tenho outra aqui, ó. Os Andes peruanos. Entre a Guiana, o Planalto Central e os Andes, bacia amazônica. Tá? Então esses divisores topográficos são os pontos de maior altitude, onde toda a água captada converge para um ponto de saída. Saída é a foz. E outra coisa, montante e ajussante. Montante é quando você vai em direção ao quê?
Beleza, em direção à montanha. Aí, em relação à bacia hidrográfica, na montanha, no ponto de maior altitude, tem o quê? Montante, em direção à nascente, montante. Jussante, em direção à foz. Então, tudo que ele está falando aí, todas as bases, base hidrográfica. Vamos da última? Não, pode pular essa daí. Essa daí é sacanagem. Pode pular também. Essa daí. Oi? É ele? Eu tô ouvindo gritando. É ele agora, né? Foi? Resposta certa. Ponte da Amizade conecta Foz do Iguaçu, Brasil, Paraná, a cidade de Leste, no Paraguai. Ponte da Amizade. Lembra que existe a Foz, Foz do Iguaçu. Foz é onde o rio termina. Se eu falo Foz do Iguaçu, é porque o rio Iguaçu tem uma foz. A foz do rio Iguaçu é em qual rio? Iguaçu é um rio. Rio Paraná, perfeito. E na foz do Iguaçu, aonde o rio despeja todo o seu volume de água, você tem 3 países ali: Brasil, Paraguai e o outro. É a tríplice fronteira do Brasil. Brasil, Paraguai e quem? Argentina, perfeito. Vou parar por aqui, semana que vem a gente continua. Estuda. Só mais uma? Aí você vai tu acertar e ir embora feliz, hein? Porra, essa daí, molezinha, hein? Todo mundo de C? Delta, C, B. Resposta certa. Delta. Olha só, sobre o território brasileiro, assinale a alternativa incorreta. Então você tem 5 alternativas aqui, só uma está errada, que é a delta. Porque a A diz o seguinte: o Brasil é um país com dimensões continentais. Perfeito, o Brasil tem uma territorialidade muito grande, beleza? Tranquilo, então está correto. B, a extensão do território brasileiro denuncia a grande distância de seus pontos extremos. Entre o norte, o sul, o leste e o oeste, as extremidades são gigantescas. Charlie, a localização do Brasil indica-se por longitudes negativas no hemisfério ocidental, correto. Lembrando que existe paralelo positivo é o norte, paralelo negativo, sul, longitude positiva, leste, longitude negativa, oeste, oriente, ocidente. No ocidente, que é onde o Brasil está, as longitudes são negativas, correto. D, por que está errado? A grande variação de latitudes explica a homogeneidade climática do país. O Brasil não é homogêneo em relação ao clima, é heterogêneo, extremamente diversificado, são vários climas no Brasil. E a ECO, os limites interiores do Brasil são maiores do que os limites
costeiras. O território brasileiro no interior aqui da América do Sul é maior que o território litorâneo. Então, resposta certa aí. Delta. Valeu? Galera, até a próxima. Beijos, abraço, até semana que vem.